Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você tá curtindo essa série de vídeos, já vai deixando o seu like, que é para ajudar a gente aqui no YouTube a crescer o canal, se inscreve e não deixa de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Se você tiver alguma pergunta para o maestro, já vai deixando também nos boxes de comentários, que a gente está sempre de olho no que vocês escrevem por lá. A gente está recebendo cada vez mais perguntas, então pode ser que demore um pouquinho, mas a gente vai chegar lá e vai te responder, tá bom? Vem comigo! Hashtag Pergunte ao Maestro. Quando vou chegando próximo do Sol 4, notação americana, começo a tensionar e depois dessa nota dá uma aliviada. Provavelmente é a minha nota de passagem. O melhor exercício para tornar essa região confortável é de fato diminuir a massa ou tem algo que possa combinar a isso? A redução da massa de contato do TA por volta do nosso Sol 3 significa o quê? Eh, Top belting é uma manobra que está no meu livro. Então, a massa que está em contato vai diminuir e eu vou ter muito menos, e aí eu consigo subir melhor. O cuidado que a gente tem que ter é que, se você aliviar demais, ela pode fazer PUC e o CT vai e te alonga. Então, é você cleca. Para que isso não aconteça, use um pouco de cavidade nasal. Exercíciozinho, um OM, por exemplo, vão te ajudar por volta do Sol 3. Então, se você tiver aqui. Quando eu diminuo o meu volume, eu aumento o meu twang. Isso faz com que eu consiga subir e aí passa daí. Entendeu? Então, é importante que você tenha esse grudinho aqui para ela não fazer e troque. Entendeu? Espero ter ajudado. Então, não deixe de fazer o top belting. Leia lá no livro Belting Contemporâneo, a manobra do top belting para você não realmente fadigar a sua prega por volta do Sol 3, que é onde mais os tenores fadigam, as beltas fadigam, o mundo fadiga. Maestro, você pode explicar o que é a gógica e como estudá-la? Tentei pesquisar, mas ficou muito confuso com dinâmica. Tá, vamos fazer assim, ó. Dinâmica é piano, forte, fortíssimo, pianissimo, isso é dinâmica. A gógica é più mosso, rallentando, sabe? As mudanças no beat. Então, por exemplo, eu tô cantando uma música que tá num beat e eu faço um ralentando. Então, eu mudei a agógica. Estar em agógica, cantar em agógica significa o quê? Não atravessar. Então, eu tô cantando pá, 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 pá. Tem gente que não consegue manter o beat e ficar aí. Então, essa pessoa tem um problema de agógica, tá? E geralmente, para corrigir isso, eu mando para o sapateado. Porque o sapateado ele lida com o ritmo, mas ele lida com o corpo e a memória muscular. Então a pessoa associa o beat ao corpo dela. É mais fácil ela corrigir quem tem problema com agógica no sapateado do que com o metrônomo, por exemplo. O metrônomo mantém minha agógica, certo? Estou fazendo esse gesto aqui, mas os metrônomos hoje são todos eletrônicos, não tem mais isso aqui. É tudo eletrônico. Você tem o metrônomo no seu celular, você põe lá e plim, né? Eles são todos eletrônicos. Você coloca no fone de ouvido, às vezes ele tem até luzinha, é muito legal. Ajuda para estudar. Ajuda para, por exemplo, delimitar tempos de coloratura. Metrônomo é ótimo. Mas, quando eu falo desvio de agógica, quem a pessoa não consegue ficar na agógica, que ela atravessa, é que é aquela pessoa que normalmente dançando também atravessa. Ela não consegue ficar no tempo, sabe? Então, eu espero ter explicado bem. Pense sempre em agógica, pensa assim, ó. Affrettando, acelerando, ralentando, são mudanças de agógica, tá? E piano, pianíssimo, mudanças de dinâmica. Espero que você tenha entendido, tá? Acredito que o senhor já cantou em alemão. Já li que há ausência de fonemas nasais no idioma. Como foi essa experiência? As dificuldades vocais? Houve algum estudo específico de repertório ou acompanhamento com algum profissional para desenvolver o repertório nesse idioma? Olha, quando você não domina o idioma,
qualquer que seja ele, você precisa de um coach, tá? Principalmente falando se... Bom, se você vai cantar teatro musical, nem se fala. Eu vou morar na Alemanha, me convidaram para fazer o Jesus em alemão. Nossa, eu vou penar. Eu vou ter que aprender a língua, eu vou ter que depois ter um coach daquela língua para que eu não tenha sotaque, porque senão os nativos não vão entender absolutamente nada. Já aconteceu no Brasil isso. A gente ter cantores estrangeiros fazendo espetáculo e a gente não entender. Por quê? Porque não tá nem... Ainda tem isso, às vezes, quando o cara é nordestino, carioca, mineiro e paulistano, e estão todos no mesmo espetáculo, ainda tem que corrigir isso, porque um vai falar porta, outro vai falar porta, outro vai falar porta, outro vai falar porta. Então, é bem difícil essa questão no teatro musical. Na ópera, existem regras que devem ser seguidas para aquela língua, no IPA. Então, você aprende o IPA dela. Depois que você aprende o IPA, eu cantei pouco em alemão. Graças a Deus, meu repertório não tem nada em alemão. E eu já até expliquei isso aqui, porque para castrato não tem nada em alemão. A Alemanha estava em guerra nessa época. Então, se compunha muito pouco em alemão para castrato. O Handel começou compondo na Alemanha, depois ele foi morar em Londres. Então, o repertório é todo italiano, graças a Deus, porque eu não sou fluente no alemão e meu alemão é péssimo. Mas eu cantei em alemão Lied. Eu era obrigado a cantar isso, certo? No mestrado. E eu amava cantar, porque aí é diferente. Aí você tem um coach só para aquilo, aí ele te fala, não, esse fonema é mais assim, esse fonema é mais assim. As dificuldades da língua, na verdade, estão em consoantes ou fonemas que não existem no nosso português, como ich laut ou ach laut, por exemplo. E vogais também mistas, como ö, por exemplo. Então, e os ataques glóticos, porque a língua, você fala ich lebe dich, né? Então, eu não acho dificuldade não ter nasalidade. Eu acho dificuldade... Eu posso colocar nasalidade, a gente já falou sobre isso, sem que ninguém escute, se a minha faringe está ampla, né? O difícil para mim era fazer legato com um monte de vogais seguidas, porque elas têm que todas ter um ataque glótico. Mas também quando você consegue, é lindo, é maravilhoso. Então, você tem um professor de canto que não é coach de alemão. Faça um coach com outra pessoa. Essa pessoa é o quê? Uma alemã? Não. Não faça com um alemão. Faça com uma pessoa que seja coach de alemão. Porque a pessoa... Imagina eu mandando os meus alunos lá nos Estados Unidos fazerem coach com um aluno meu que é nordestino. Aí ele vai dizer assim, ó, o português fala assim. Aí ele vai falar com sotaque. E não é isso que a gente quer. Eu quero as regras reais do alemão, do IPA. Então, as regras do IPA, como se pronunciam, e as similaridades ou as coisas diferentes da língua com relação à minha própria. Exemplo, uma das coisas que mais dá sotaque no inglês, quando eu fui dar aula nos Estados Unidos, eu tinha aula de inglês. A minha professora de inglês, que era obrigada a fazer, era obcecada pelo TH. Ela falava que esse é o maior sotaque dos brasileiros, ela dizia. Vocês não falam that, vocês falam that. Então, ela ficava a aula inteira, éramos em 4, that, these. Ela já sabia quais eram as fraquezas de quem vem daquele sotaque, entendeu? Se fosse um alemão, provavelmente o problema seria outro, né? Eu nem concordava tanto com ela com relação a mim. Eu nunca tive dificuldade no TH. Eu tinha dificuldade nas vogais, que eu não conseguia emitir mesmo, como a vogal de cat. Essa vogal, minha professora falava, fala a coisa mais feia que você já pensa na sua cabeça. O som mais feio aberto que você conhece. Isso, agora fala cat. Eu me sentia falando assim. Aí eu falava, meu Deus, será que é isso mesmo? Pro ouvido dela, era necessário ouvir isso. Não ficava cat. E não é cat. Também não é cat. Então, para mim era difícil encontrar essas vogais. E vão ter essas vogais no alemão. Aí você pede pro seu coach para ele não só gravar para você, mas como ele escutar e dizer, olha, aqui tá soando isso. Que às vezes você acha que está emitindo, mas não tá. Eu amo ter um coach sempre. Em ópera eu gosto de ter coach. Se eu vou fazer uma ópera em uma língua que eu não domino,
por exemplo, francês ou mesmo no inglês eu gosto de ter, porque ele vai me mostrar essas sutilezas, e aí eu canto sem sotaque, e é perfeito. E, além de tudo, a boa colocação dessas vogais e consoantes me ajuda na projeção, se você é um cantor de ópera. Então procure um coach, tá bom? Oi, maestro. Sou menino, porém tenho uma voz muito leve e timbre mais fosco, sem brilho. Nas aulas de teatro, por exemplo, o diretor sempre pediu uma voz mais para fora. Até consigo fazer registro denso, porém minha facilidade está nos agudos. Tenho a voz muito fácil e faço as passagens graduais sem problemas ou cleques. Posso conseguir o brilho apenas usando os ressonadores, como cavidade nasal e oral, por exemplo? O quanto de massa é ideal para o brilho da voz, visto que brilho vem também do fechamento? Então, vamos lá. Vamos separar uma coisa que é fechamento e a massa de contato. Eu posso ter um fechamento muito intenso numa borda bem aguda, numa nota bem aguda numa borda tênue, por exemplo. Então, a massa de contato numa borda tênue é melhor e eu faço bastante fechamento, tá? Ou eu posso estar num registro denso, onde a massa de contato é maior, e ter um fechamento menor, mais frouxo. Cuidado para você não confundir essas coisas. Eu sei que elas são bem confusas e eu posso, às vezes, dizer para o aluno, me dá mais massa de fechamento. Aí confunde mais ainda. Tudo bem. Se você tem uma voz que você chama de fosca dentro do registro denso, provavelmente você tem algum tipo de fraqueza no fechamento, independente da massa que você utilize. Então, faça um exame e faça fono, para a fono poder aumentar o recrutamento do seu TA. Que às vezes você não recruta o TA. Eu tive um pedreiro que falava assim, ele não recrutava o TA. Imagina um pedreiro falando assim, seu Marconi, eu queria que o senhor visse aqui se está tudo certo. E aí ela falha um pouco às vezes. E ele recrutava mais o CT o tempo inteiro, era dificílimo ouvir ele falar. Que ele dizia, então, eu vou aqui o furor que o senhor está querendo, eu vou fazer com esses bicos aqui, se o senhor gostar. Nunca você imagina que, e coitado, para ele me chamar no meio da obra era um problema, porque ele fazia, seu Marconi, não projetava, entendeu? Então não era igual às outras pessoas que trabalhavam. Tinha uma casa com terreno de 1.000 metros, né? Os outros faziam, seu Marconi, de meia cobertura, dava para ouvir lá do fundo. Ele ficava, seu Marconi, e não tinha projeção, porque o Garcia diz que a projeção vem do fechamento. Então, se não tem fechamento intenso, eu não consigo. No caso dele, nem recrutava o TA. Então, aí é difícil fechar. Então, você tem que fazer um exame para ver isso. Se o caso for, não tem patologia nenhuma, você está bem, então a fono vai te ajudar a recrutar esse TA na borda densa. Então, recrutar mais o TA. Descobrir se de repente ele não é um TA fraco, precisa de exercício para poder melhorar, tá? Então, quem vai te ajudar melhor com isso é a fono. Projeção vai ajudar? Claro que vai. Mas a projeção, o Garcia dizia isso em 1800, tá, gente? Se a voz não tem bom fechamento, não adianta tentar projetar, ela será sempre fosca, entendeu? Então, eu meio que concordo com ele. Ele é um professor de grandes estrelas, eu acho que é isso. Se a intensidade do fechamento não for necessária e o fechamento não acontecer de acordo com o equilíbrio entre os músculos intrínsecos adutores e os músculos intrínsecos abdutores, eu não vou conseguir ter uma voz nem brilhante e também nem confortável, porque se tiver um desequilíbrio para o fechamento, a voz vai ficar desconfortável também. Ela pode até ter esse brilho, mas não um brilho bom, não é? Eu quero que tenha um brilho bom. Então, faça isso. Um bom exame com um médico especialista em voz. Depois vá numa fono, especialista em voz cantada, e reclame disso. E aí ela vai te ajudar. Por exemplo, a doutora Silvia já ajudou alunos meus que tinham um tom agudo muito agudo na fala, e aí nem masculinos parece. E aí o que acontece? Quando vai fazer teatro, o cara fala, não, essa voz não pode ser, você é o protagonista, você não pode falar assim. Você não pode falar aqui. Você está falando mais agudo do que a protagonista. Eu preciso de uma voz aqui. Aí na hora que eu falo, preciso de uma voz aqui, aí você faz isso aqui. Que não é bom.
Ai, doutora Silvia, eu fui fazer a peça, comecei os ensaios, já perdi a voz no segundo ensaio. Claro, eu já mandei atores televisivos para a doutora Silvia, que vieram fazer aula de canto comigo e estavam pegando um personagem muito difícil que recrutava muito TA. E a voz era muito leve. Então, 2, pelo menos, eu mandei para ela. E são famosíssimos. E os 2 ela ajudou. E se você assistir a novela, é engraçadíssimo. Você vê eles no início da novela com uma voz, no final da novela com outra, porque foi trabalhando. E a voz foi melhorando, mais agressivo. É um antagonista que grita. E a pessoa tem uma voz de princesa. Ou é um tenor muito agudo, mas precisa ser um barítono, porque precisa de um certo peso. Então, tudo isso, uma boa fono, um bom fono, vai ajudar, tá? Essa recrutagem do TA. Mas eu desconfio que o seu fechamento não tá bom. Então, vamos descobrir por quê, né? Maestro, como me acostumar com o som do falsete, da voz de cabeça e do flageolê? Sempre tive um certo preconceito e quando uso acho que tá feio, que não é cantar de verdade, mesmo sabendo que não é nada disso. É menino, Tati? Sim, menino. Tá, então se você é menino, eu não consigo entender muito quando você fala flageolê, porque flageolê é uma coisa de soprano. Se você tem, você pode ser um sopranista. Mas normalmente a gente fala de falsete para os meninos e para as mulheres a gente fala flageolê, porque mulher não teria falsete. Seria esse tipo de diferença. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos, tá? No falsete, os meninos não têm a mesma potência que as meninas têm no flageolê. Se você tiver esse flageolê nos agudos, eu vou supor que você é um sopranista, um contratenor sopranista. A voz de cabeça, eu tenho um equilíbrio de TA e de CT mais voltado para o CT, mas ainda assim tem bastante TA na voz de cabeça. Então, se você tem preconceito com ela, tem uma sugestão para te dar. Não vá para a voz de cabeça primeiro, vá para o speaking. Veja o início desse vídeo. Vá para o speaking e tente botar ela falada. A partir daí, só cubra quando vai para o agudo. Você vai sentir que ela não tem essa falsidade que você está reclamando, de que parece que eu tô fraco, sabe? Talvez seja isso que você acha ruim. Mas eu posso usar uma voz de cabeça tão pequena se eu faço Now you say you're sorry. Essa voz que é um speaking, não é voz de cabeça, com ar. Now you say you're sorry. Essa coisa que parece um pouco falsa, né? Não parece tão natural num homem. Pra mim, eu gosto, não acho ruim. Se eu vibrar, não, eu sei. Quando eu vibro, ela parece mais alta ainda. Now you say you're sorry, you cried all night through. Well, you can cry me a river. Por que não? Eu tô usando uma voz que são esses registros que você tá falando, tô usando mais speaking para parecer mais falado, para não parecer que eu tô aqui. Well, you can cry. Pra eu não parecer isso, uma voz de cabeça girada, vai parecer lírica, né? Mas essa voz não é usual pra mim, tá? A minha voz usual é essa. Now you see. Essa é a minha voz usual, essa é a minha voz de ópera que eu uso mesmo. Essa outra eu não uso nunca. Então, eu sei fazer porque tô mexendo no registro, tô ajustando o registro, mas as duas são tênues. Então, nenhuma das duas eu sinto falsa, pra mim, sabe? Porque eu sinto vibração no meu corpo quando eu canto. Talvez seja isso que você esteja sentindo, fraqueza dessa vibração, porque não tem tanto fechamento, porque não tem um certo volume, você não sente real. Então, talvez seja legal você vir do speaking, do half belting, e aí passar para a voz de cabeça. Exemplo, ó. Eu dei um exemplo de half belting hoje aqui. Uá! E depois eu tô sentindo vibração, tô sentindo a voz grande. Aí eu pego ela e cubro no meio. Uau! Trocaram alguns músculos aqui, certo? Não vou entrar em detalhes. Alguns músculos trocaram, mas eu tô sentindo o mesmo tônus.
E eu não fui para um... Entende? Então, o registro médio me ajuda, o registro médio de borda tênue me ajuda a transitar melhor para o top voice, tá? E se você precisar fazer uma nota pianicíssima no agudo, faz falsete, como eu acabei de fazer aqui, pequenininho. Now you can cry. É que aqui ainda não é falsete, eu ainda tô conseguindo fazer alguma coisa, né? Falsete para mim seria muito mais agudo e muito mais areado, tá? Mas não se preocupe com falsete, sabe por quê? Essa palavra falsete já denota um preconceito, né? De falso. Sabe que o Garcia chamava de falsete o início da borda tênue. Ou seja, quando eu saio do registro denso e entro no registro tênue, no registro médio, quando ele tá fraco, ele chamava isso de falsetto. Então tava no meio da voz e não lá em cima. Aí depois que a menina chegava no, sei lá, dó 4, aí a voz vinha de cabeça. Então aqui ela fica falsa, ele chamava de falsete. Quando ela voltava a ter volume, ele chamava de voz de cabeça. Faz todo sentido, porque falsete é a ausência desse TA, certo? Mas na nomenclatura usual hoje, a gente não chama isso. Eu chamo isso de falsete de Garcia, porque minhas alunas sopranos têm esse problema. Elas, quando saem da borda densa, quando elas entram na borda tênue e tá grave, a voz fica fraca. E eu preciso corrigir isso, ou pro som clair, ou pro som sombre. Aí é um outro assunto, tá? Mas eu preciso corrigir. E isso geralmente está entre o dó 3 e o dó 4. É onde as sopranos, por exemplo, mais tem problema para resolver. Aí você escuta numa mimi. Si. Deixa eu pegar um mi. Si. Mi chiamano. Aqui a voz vem inteira, mas aqui embaixo ela vem assim. Porque ela tem fraqueza aí nesse lugar. Então precisa que você corrija isso numa cantora lírica. Numa belter, normalmente não vai ter problema, que ela vai corrigir isso com borda densa, né? Um registro denso, tá bom?